Salve-nos o Pai do Senhor, amém? Eu sou grata ao Senhor por mais um dia de vida que Ele tem nos dado, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma noite. Eu louvo ao Senhor por cada vida que está aqui. Eu gostaria, irmãos, de estar falando algo. Eu estava lendo hoje, 1 Reis, e eu estava lendo aqui um versículo que me chamou a atenção. Ele não fala sempre com meu esposo, não sou pregadora. Quando eu vou ler a palavra, eu sempre oro e peço para Deus me dar entendimento. E o Senhor, pela infinita misericórdia, tem momentos que eu estou lendo algum versículo, ele já na hora, ele me dá o entendimento daquele versículo. Aleluia. E aqui eu estava lendo em 1 Reis, capítulo 2, versículo 19, quando o rei Salomão foi ungido rei. E ali a mãe dele pediu uma audiência com ele, Betseba, e eles anunciaram ali. Todo mundo conhece a história, né, de Davi e Betseba, que Davi, sendo um rei, ele deixou de ir para a guerra para ficar à toa em casa. E quando a gente fica, a gente está dando brecha. Quando é para você estar fazendo algo para Deus e não faz, nós estamos dando brecha. E aquele rei deu brecha para o inimigo, pois ele foi para o pátio observar. E ali ele viu aquela linda mulher tomando banho. E aí, na hora, ele cobiçou que não era dele. Então, a gente aprende algumas coisas nessa passagem. Cuidado com o que nós estamos pegando, estamos pensando em pegar. Não pegue nada que não é teu. Aleluia. O que é teu vai chegar até você. Não cobice. E ele cobiçou aquela mulher. E ali ele pediu, perguntou para os servos quem era ela. E eles falaram, é mulher de Urias. E mesmo o rei sabendo que era uma mulher casada, ele continuou cobiçando. E mandou trazê-la. Creio eu que ele não perguntou para ela se ela queria ou não, até porque ele sendo rei, ninguém poderia dizer não ao rei. E ele foi e cobiçou que não era dele. E não parou por aí. Essa mulher acabou concebendo um filho. E ele vendo o que ele tinha feito, a maldade come e continua. A palavra de Deus diz que um abismo gera outro abismo. E ali ele tentou consertar aquele erro. Porque ele disse, o que eu faço? Se souberem que ela está esperando um filho meu, vai os dois morrer. E aquela mulher, imagina a angústia que ela ficou. Porque sendo casada, né, sendo obrigada a estar com o rei. E ali o rei fez o quê? Mandou chamar o marido e mandou o marido ficar com a esposa. Porque ele vai ficar com ela, ela vai falar que o filho é dele. Acabou o meu problema. Só que não é assim perante Deus. A gente pode tentar passar panos quentes, tentar colocar a sujeira debaixo do tapete. Mas Deus limpa. Deus levanta o tapete e tira toda a sujeira de lá. E ali ele vendo que não conseguiu que Urias fosse para a casa dele, ele mandou que um general colocasse ele na primeira linha. E é nesse momento, a gente quando deixa o inimigo, ele nos usa, porque o rei foi de uma covardia tremenda, porque ele mandou a sentença de morte pela própria mão do homem que tinha que morrer. E ele, sem saber, ele entregou a sentença de morte. E ali foi feito. E aí, automaticamente, ele pegou Betseba, casou-se com ela, falou, meu problema acabou. Vou viver feliz para sempre. Ninguém está sabendo o que eu fiz e está ótimo. Só que com Deus não é assim. O que nós fazemos, irmãos, tanto de bom como de ruim, tem o preço, tem a consequência, e a consequência vem. Imagine para aquela mulher saber que o marido morreu. Creio eu, não está na Bíblia, mas eu creio que ela imaginou que tinha a mão do rei naquela atitude dele, naquela morte do marido. E Deus assim fez. Eu imagino como que ela não estava se sentindo angustiada, né? Por o marido ter morto por algo que eles fizeram. E ali Deus usou um vaso dele, o profeta Natan, para ir lá e falar com o rei. Que até então o rei estava sossegado. E ele chegou e usou uma parábola sobre um homem rico e um pobre. Um rico, muitos animais, o pobre, somente uma.
que ele considerava como filha, uma corneirinha. E chegou um visitante na casa do rico, em vez dele pegar os animais dele, ele pegou do homem pobre. Aí o rei simplesmente sentou em cima do seu pecado. Este homem é digno de morte. Manda matá-lo, porque o que ele fez foi abominável. E o profeta falou: mas esse homem é o Senhor. Imagine como que não ficou o rei neste momento, quando viu que Deus já começou a revelar o seu pecado. Irmãos, Deus revela, nada fica escondido diante deles. Nós temos que tomar cuidado, vigiar, porque do nosso Deus nós não escondemos nada. E aquele profeta falou: o que você fez, rei? Você trouxe maldição para a tua família, para todas as gerações. O mal não vai se apartar da tua família. E a criança que ela está esperando não vai viver. Mas quanta tragédia essa mulher não viveu? Quantas decepções? Mas ela estava ali. Só que o nosso Deus, Ele é o Deus que abate, mas também é o Deus que exalta. E nessa passagem que eu estava vendo aqui, ela pediu para ir ter com o rei uma audiência. Salomão já tinha nascido. Deus foi tão maravilhoso que permitiu que ela tivesse um outro filho. E aí começou a exaltar essa mulher, porque o filho dela foi o homem mais sábio da terra. Deus começou a virar no cativeiro a vida dela, a história dela. Ela teve um filho que foi um grande rei. E ali ela pediu para falar com o rei. E a palavra diz aqui que quando ela entrou, o rei foi de encontro a ela e se prostrou diante dela. E nessa época, todos nós sabemos que é nós que devemos nos prostrar diante do rei. Mas o rei se prostrou diante dela. Deus honrou aquela mulher de uma tal maneira. De uma mulher simplesmente que foi ignorada pelo rei, pela cobiça dele. Ela se tornou rainha-mãe. E a palavra diz mais ainda, que o rei mandou os servos trazer uma cadeira e colocou à direita do trono dele. Olha que honra. Irmãos, é assim que Deus faz. Os humilhados são exaltados. Mas ai daqueles que pecam, irmão. Nós não deixaremos de pecar, porque nós somos pecadores, nós somos seres humanos. Mas quanto mais nós podemos evitar, buscar a santidade, porque nada fica encoberto. Assim como Deus fez com Davi, e era um homem segundo o coração de Deus. Mas pecou porque era homem. Ele deixou o inimigo. Ele deu brecha para o inimigo e o inimigo entrou. Ele cobiçou o que não era dele. Irmãos, não vamos cobiçar o que não é nosso. Deus tem muito para nos dar. Nós não precisamos ter nada do que é nosso. Davi, infelizmente, ele trouxe algo de ruim para a casa dele, para a vida dele, pela cobiça. E muitas vezes nós trazemos um problema, a maldição para a nossa casa, por não vigiarmos. Vamos vigiar, irmãos. Porque nada escapa dos olhos de Deus. Amém?